Nós vamos passar o momento da palavra, né? Nesta noite nós não temos o nosso momento de louvor com os jovens, uma vez que também boa parte deles estão nas suas férias, né? Estão viajando, mas nós louvamos a Deus com as nossas vozes, com os nossos hinos, cantando, e agora vamos louvar a Deus com a mensagem, né, que o Senhor tem para os nossos corações. Quero convidar os amados que estejam com suas Bíblias atentas. Nós vamos ler o segundo livro de Reis, né? E enquanto o pessoal coloca ali o tema da mensagem desta noite, é interessante porque algumas coisas a gente às vezes está aí vivendo, está sendo também presente no tempo das adversidades que estamos passando. E Deus colocou no nosso coração pensar família, coronavírus e Satanás, né? A culpa é de quem? Existe culpa nisso? Existe alguma coisa que nós possamos entender, né? Quando nós aliamos, né, família, esse momento da pandemia, né? E a obra que o inimigo faz tantas vezes e que ele está realizando no mundo. O que é que nós podemos pensar, o que é que nós podemos entender a partir de um tema como esse, um tema que é um tanto intrigante, e a gente fica pensando, mas, né, pastor, o que o pastor vai falar a esse respeito? O que o pastor vai dizer quando a gente pensa num tema como esse, né? É interessante, né? Eu escolhi um versículo que está em 2 Reis, no capítulo 4, nos versos 26, mas o contexto nos mostra a atuação do profeta Eliseu, aquele homem de Deus que foi usado de uma maneira tremenda no seu tempo, e ali nós vemos no capítulo 4 os milagres, né, que ele realiza. Né? Em primeiro momento, aquele milagre do azeite da viúva, né, que precisou do auxílio do Senhor, precisou da graça de Deus sobre a sua vida, para que ela e a sua família pudessem sobreviver num contexto em que havia extrema dificuldade. No segundo momento, nós vemos a história, né, da sunamita, de Eliseu, né, com aquilo que foi aquele tempo em que ele foi conhecido, por essa família, né, da mulher sunamita. E é interessante, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a história dela é uma história marcante, é uma história que fala de alguém que observa, de alguém que vê um homem de Deus que transita, um homem de Deus que vive fazendo o ministério, pregando a palavra, e num determinado momento ela fala para o seu marido a respeito desse homem de Deus. Eu vejo que esse homem de Deus que está passando, esse homem de Deus que nos visita, que várias vezes vem até a nossa casa, é um santo homem, né? Um santo homem de Deus, um homem que tem uma missão que foi dada por Deus. E aí então nós vemos a história que eles constroem um quarto para que nas suas viagens Eliseu e o seu acompanhante, né, o seu ajudante, pudessem ali ficar. Ele e Geazi, nas suas viagens, passar por aquela cidade de Sunem e pousar e ficar hospedado naquela casa desta mulher. E a história é essa: uma mulher que tinha dinheiro, uma família que era rica, dá a entender isso a palavra, né, que eles tinham posses e que não precisavam de nada. Mas Eliseu, né, insiste, alguma coisa que Deus possa fazer por você, alguma coisa que você precise. E aquela mulher então, ela, né, diz: olha, nós temos tudo, né, nós temos tudo que precisamos, então não precisamos praticamente de nada. Mas ela não tinha filho. E Eliseu então promete a ela que no ano seguinte ela teria seu filho. E a história mostra que aquele filho cresceu e em um determinado dia esse menino está com o pai na lavoura, lá na plantação, e ele passa mal, e aí então ele é levado pelos empregados para casa, e aquela mãe ali cuida dele, mas ela percebe que aquele menino morre, né? Ela morre praticamente nos braços da mãe, né, aquele menino. E ele leva, então coloca ela leva e coloca ele no quarto do profeta, e agora ela vai procurar o profeta, para que ele venha em socorro, para que ele venha e ali então produza o milagre de Deus na sua vida, na vida da sua família.
E quando nós vemos lá no verso 25, diz que ela foi encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ela ouviu de longe, né, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita, corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai bem. É interessante, né? Porque quando nós pensamos nesse texto da palavra de Deus e pensando sobre família num tempo como este, eu quis parafrasear esse texto, esse versículo em especial, e trazer a cada um de nós uma pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu esposo? Com a tua esposa? Com os teus filhos? Com a tua família? E por que eu pergunto desta forma? Porque nos últimos meses todos nós temos tido mais tempo para refletir em questões bíblicas e das que dizem respeito à vida como um todo. Em particular, eu vejo entre essas coisas a situação das famílias, os problemas que começaram a pipocar dentro dos lares. E pelo que a mídia divulga, infelizmente, são muitos os problemas que estão dentro dos lares. Com o confinamento residencial e uma atitude forçada, né, pelas circunstâncias da pandemia, o estresse do risco de contágio e outros de ordem emocional têm colocado os relacionamentos à prova. Agora, a convivência, né, diante do desafio imposto pela vida, se mostra mais desafiadora ainda, mas algo contínuo, sem qualquer interrupção, fazendo com que os elementos, né, que vinculam os casais se dissolvam de tal modo que não lhes resta outra alternativa senão a separação. O que antes era amor tornou-se desespero. Começamos a descobrir que as coisas dentro de muitos lares, infelizmente, são construídas com base na aparência. E diante, né, das necessidades desta reclusão, as máscaras começam a cair e o caos tem se instalado, né, quer com a violência doméstica que estamos vendo, né, quer com outros fatores que estão presentes dentro das famílias, e onde esposa e filhos normalmente são os mais atingidos. É interessante que nós vemos isso trazendo então um grande número de separação. E aí a gente pergunta: onde tudo começou? De que forma tem se chegado a esse ponto? E eu estava pesquisando quando estava escrevendo essa mensagem, e estava vendo no site jus.com.br, que trata, né, de matérias jurídicas. Em uma matéria recente, ali estava uma parte dela que eu pensei para a palavra desta noite, que dizia assim: a pandemia trouxe várias curiosidades sobre as relações familiares. Uma delas, infelizmente, foi o aumento dos números de divórcios após um longo período de quarentena e antes mesmo dessa fase terminar. Então está lá, né, essa revista que trata de matérias jurídicas, esse site trazendo essa informação. Na China, né, amados, onde foi o epicentro inicial do Covid-19, também, infelizmente, registrou um número recorde de pedidos de divórcio logo após o afrouxamento das medidas restritivas de isolamento pelo governo chinês. E aí, então, a consequência imediata de tudo isso, da liberdade de locomoção, foi um impulso desenfreado na busca, né, pelo rompimento dos relacionamentos, sejam eles casamentos ou as uniões estáveis. Aqui no Brasil, segundo, né, esse mesmo site, diz que houve um aumento de 177% na procura de escritórios especializados no direito da família e divórcios, comparando com o mesmo período do ano passado. E aí então nós vemos que isso tem sido uma demanda crescente. Eu creio que os irmãos que são dessa área sabem bem disso, né? Eu espero que no seu contexto você não precise estar tratando de separações de famílias, mas o que esse site diz é que tem aumentado consideravelmente desde o início da quarentena.
Diante disso, né, nós poderíamos ficar aqui divagando horas a fio, mas eu penso que algumas coisas são importantes que nós, nesta noite, pensemos juntos, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que amamos. O que de fato nos diz isso? Onde é que está o culpado de tudo isso, se é que nós podemos atribuir culpa a alguém? Então, algumas coisas, queridos, para esta noite, que eu quero que você acompanhe o raciocínio, e assim a gente possa entender, quem sabe, de uma forma melhor aquilo que Deus quer falar aos nossos corações na noite de hoje. Onde está, então, a culpa disso? No primeiro lugar, né, a primeira coisa é que a culpa, né, para os casais, talvez a culpa é da pandemia, né? Para que essas coisas aconteçam, a culpa é da pandemia. Será mesmo? Eu tenho visto algumas afirmações do tipo: a pandemia acabou com o meu casamento. Mentira. A pandemia apenas confirmou algo que já havia acabado. Sim, a pandemia escancarou verdades escondidas, né? Dizer que a culpa é da pandemia é uma grande mentira. O que aconteceu foi que a pandemia apenas trouxe à tona verdades que já estavam presentes no contexto de um casal, de uma família. E nós sabemos que o homem é expert na busca de respostas para os seus problemas. Nós vemos isso desde o Jardim do Éden, quando, ao ser questionado por Deus, qual foi a sua resposta sobre o pecado consumado? Lá em Gênesis 3,12, nós vemos que quando Deus questiona Adão, ele responde para Deus. Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. A mulher, por sua vez, disse, o Senhor perguntou a ela e ela disse, né, perguntou a ela: o que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então os irmãos percebem, queridos, como as coisas acontecem desde o princípio. Nós vemos aí a síndrome de Adão e Eva mais uma vez se manifestando no meio dos casais agora, por conta não da serpente, mas da pandemia. A pandemia que aproximou as famílias, né? Consequentemente os casais, e o amor, né, que os uniu, agora já não é suficiente. Agora já não está mais entre esse casal ou no coração desse casal. Se manifestam as incompatibilidades, a intolerância aparece, a falta de domínio próprio aparece, e viu-se que o amor já está às migalhas, não mais existe. Na verdade, nós sabemos, né, que o fator gerador para isso tudo não é a pandemia ou qualquer outra coisa. O fator gerador é o pecado. É o pecado que está no coração das pessoas. É o pecado que está no coração do homem, no coração da mulher. Aliás, quando Jesus, em Mateus 24:12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa é uma realidade que está presente nesse tempo, queridos. Quando nós analisamos a palavra iniquidade nesse versículo, né, o sentido dela é o sentido de desregramento, ou seja, um espírito rebelde que não mais se sujeita à autoridade. E no caso do relacionamento, né, conjugal, é aquele espírito que leva a descumprir as próprias promessas feitas ao seu cônjuge por ocasião do casamento, por ocasião da união, da realização da união. Então aqui, né, o até que a morte os separe deixa de ser uma ordem recebida de Deus e dá lugar ao desregramento da lei espiritual, daquela que nos diz da vontade de Deus e das suas promessas, das promessas que a Ele fazemos. É interessante, né, pensarmos nessas coisas, porque quando nós pensamos nisso, nós podemos observar e podemos ver como está a nossa própria vida, o nosso próprio lar, mas ao mesmo tempo observar o lar dos nossos queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, para que de repente, num certo momento, nós sejamos, né, uma ajuda, seremos uma espécie de socorro para esses lares, para essas famílias, para esses casais. Como sempre foi, né? O homem continua procurando
culpados para as suas desventuras. Como sempre foi, né? O homem procurando justificar as suas ações pecaminosas diante de Deus. A culpa não é da pandemia, queridos. A culpa é de corações frios, de corações duros, de corações desobedientes a Deus, e por conta da frieza, cada vez mais o homem procura culpados pelos seus atos. Aquilo que deveria ser uma bênção se tornou um desafio insuportável para a maioria das famílias. Estar lado a lado, estar mais tempo junto com os nossos queridos, com a nossa esposa, com aquelas pessoas que nós falamos ou que verbalizamos que amamos. Parece que isso realmente se tornou uma maldição agora, não mais uma bênção. Por isso é que nós precisamos estar atentos, porque não sabemos ainda quanto tempo vai perdurar esse estado de pandemia, esse estado de reclusão, de confinamento que estamos vivendo, com as tantas restrições que nos são impostas. Então, meus queridos, será que a culpa de fato é dos casais? Não, né? E os filhos, de quem é a culpa? Segundo eles, também, né? A segunda coisa é essa, os filhos, né? Também estou dizendo, né? Talvez que é a pandemia. Tem se notado, né, no meio das crianças, principalmente algumas coisas que por conta das estruturas que existem, até então, né, passavam despercebidas. Se nós olharmos friamente, né, a escola vinha sendo o quê? O porto seguro para muitas crianças. A escola vinha sendo pai e mãe para muitas crianças, procurando suprir a falta de educação no seio familiar. Infelizmente, já de longa data as famílias terceirizaram para a escola as suas responsabilidades. Já de longa data. Aquilo que conhecemos como ideal bíblico agora está sendo desmascarado, porque não foi cumprido na casa, no lar. Quando olhamos lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, é um texto que nós sabemos de cor, ensina, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Algumas versões dizem educa, outras dizem instrui, mas se nós pensarmos, podemos ver que de versão para versão as palavras são diferentes, mas se nós termos e pensarmos em ensina, nos diz da responsabilidade dos pais diante de Deus em dar a boa educação desde que os filhos nascem. Pensarmos na palavra educa, também nos dá essa compreensão do que é dos pais, a ação de promover a educação, que compreende, né, todos os processos institucionalizados, ou não, né, e que veio a transmitir conhecimentos e padrões do comportamento a fim de garantir a continuidade da cultura de uma sociedade. Agora, se pensarmos em instruir, nos diz em formar um espírito de alguém com lições e conhecimentos. Então nós olhamos aquilo que a Bíblia nos diz, que devemos ensinar os nossos filhos, lá em Deuteronômio no capítulo 6, andando pelo caminho, em casa, deitado, sentado, naquilo que nós fizemos. Está aí a responsabilidade. Pensarmos em educa, ensina, instrui, diz a mesma responsabilidade que é de pai e mãe. E agora a pandemia está revelando à sociedade o grau de educação que cada família deu aos seus filhos. E aí a própria família tem experimentado o seu veneno. Infelizmente nós observamos estas coisas acontecendo. Alguns estão dizendo, meus filhos estão insuportáveis, não aguento mais essas crianças. E quantas expressões nós estamos ouvindo também a respeito dos filhos, seu mal educado, sua mal educada. Eu digo, peraí, mas quem é que deveria ter educado essas crianças, esses filhos? Né? Então não é a pandemia o problema. Se os nossos filhos hoje, né, são essas verdadeiras pestes que muitos dizem, busque descobrir onde você falhou, o que faltou. Ensinar a criança, o filho, no caminho certo é dever dos pais. Não é da escola, não é da igreja, não é da sociedade. Então não culpe a pandemia por ter um lar que fracassou.
na educação dos filhos. Aliás, antes de culpar a pandemia por conta dos seus filhos, aplique a eles o antídoto do bom comportamento e salve os seus filhos da perdição. Vá lá para o receituário de Provérbios, onde Salomão tem uma infinidade de orientações para isso. Lá ele está dizendo para os pais e mães: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15. Provérbios 23:13 está dizendo lá: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Você percebe quantas coisas às vezes são negligenciadas? É interessante porque muitas vezes se tira a vara, se tira a disciplina de dentro de casa, porque não se tem tempo com os filhos. Então, ele passa tanto tempo sozinho, sem a nossa presença, então eu não vou disciplinar ele com vara, porque ele tem só esse tempinho com a gente. Se não fosse necessário, Deus teria colocado na sua palavra. Entende? Deus não teria colocado na sua palavra a respeito de disciplina. Este é um tempo que precisa ser resgatado no seio das famílias, algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina e que estão ficando distante dos lares cristãos. Meus queridos, como tem falta de vara no meio das famílias. Por isso que nós estamos vendo uma geração de crianças entregues a si mesmo, fazendo o que bem entende, e os pais simplesmente aceitando e permitindo que se forme uma geração desprovida de respeito, de valores éticos e morais que devem ser forjados dentro dos lares, que temem a Deus. Então, não culpem a pandemia, assumam seus erros, vejam de fato onde está o problema. Vejam de fato onde está o problema dentro do seu lar com os seus filhos. Por outro lado, outros procuram um outro bode expiatório para acusar. Então, a terceira coisa é que para muitos a culpa é do diabo. A culpa é do diabo. Aliás, o diabo é extremamente sagaz. E uma das muitas coisas que eu tenho visto o diabo incutir na mente das pessoas, de uma maneira geral, inclusive, servos de Deus, é que o coronavírus só pega nas reuniões da igreja. Porque a maioria dos membros também trabalha fora, vai ao supermercado, vai ao banco, anda pelas ruas, faz seus passeios, visita seus parentes, pratica suas atividades, como se nada lhe causasse medo. Porém, quando se trata de frequentar a igreja, aí que o diabo tem conseguido sucesso, porque neste ambiente o risco é tremendo. Você percebe isso? Como ele tem sido astuto, como ele tem tido vitórias, entende como ele está agindo nesse tempo? Também ele é um grande costas largas, porque é mais fácil atribuir a culpa dos nossos fracassos a alguém. E nada mais fácil do que colocarmos sobre Satanás a culpa. Lógico que a afirmativa bíblica que nos diz que o mundo jaz no maligno, em 1 João 5,19, significa que o mundo todo está, de certa forma, sob o controle de Satanás. Isso implica, na verdade, de que todos nós estamos sujeitos à influência do diabo, da tentação, e condenação do pecado, sem o socorro de Deus. Mas, por outro lado, isso não deve ser motivo de explicações desprovidas de base. É muito fácil dizer: foi o diabo que me tentou. Afinal, a Bíblia não diz que ele é como um leão que está ao nosso redor procurando nos tragar? Mas veja bem o que Tiago diz na sua carta, capítulo 1, versos 14 e 15. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz, então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte.
É fácil, né, jogar para o diabo. Não, foi o diabo. Por isso que ele tem costas largas, né? Eu imagino que ele deve estar falando: Deus, ó, não fui eu não. Não fui eu não. Não fui eu. Você sabe que não foi. A gente fica pensando, né? Como se atribui culpa que não é dele a ele. Nós encontramos tantas justificativas para colocar a culpa na conta de Satanás, na verdade. Mas a mesma Bíblia nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigilantes. Corroborando com aquilo que o Senhor Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, verso 41 do capítulo 26. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. Aí a resposta. Aí está a resposta, então. Né? Precisamos estar vigilantes mais e mais a cada dia. Então cabe a mim vigiar. Cabe a mim seguir as orientações de Deus na sua palavra. Cabe a mim não atribuir culpa a quem não tem. Eu preciso olhar para mim mesmo. Porque nós temos uma promessa de Deus na primeira carta de João, verso 18, do capítulo 5. Aquele que nasceu de Deus, primeiro, não vive pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É fácil, muitas vezes, queremos atribuir culpas dentro desse contexto da pandemia do coronavírus. Não foi este, foi aquele, foi isso, foi aquilo, não é isso? Mas não é assim, queridos. Nós não podemos andar pelo caminho mais fácil de jogar sobre Satanás, né, os nossos próprios erros, a nossa negligência, os pecados que cometemos contra os nossos queridos e que agora tem se aflorado, tem aumentado por conta desse momento. Temos visto com tristeza tantas vezes nos noticiários aquilo que está acontecendo. Mas como igreja nós precisamos ir na contramão dessas coisas. Nós precisamos mostrar na palavra de Deus que Deus que permitiu que vivêssemos esse tempo é o mesmo Deus que gera o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e esse amor nos leva a suplantarmos o mal, a suplantarmos as adversidades, a vivermos acima daquilo que tantas vezes nós queremos colocar como culpa, como culpados. Olhem para aquele texto de 1 Coríntios 13. O amor tudo pode, o amor tudo suporta. É para esse tempo que a gente precisa viver essas coisas, essas realidades. Esse do amor que tudo pode, o amor que tudo suporta, o amor que vence o mal. E nós precisamos vestir essa roupagem do Evangelho de Deus, essa couraça da justiça, como Paulo fala aos Efésios, para vivermos nesse tempo. As nossas lutas, quer dentro das nossas casas, quer por onde andarmos. É preciso que nós estejamos atentos, amados. Então a culpa de tudo que está acontecendo, amados, não é da pandemia. Não é da pandemia. Então não coloque essa culpa, não coloque, né, sobre o diabo, não, também. É preciso que nós possamos olhar de forma diferente. Então não atribuamos, né, quer seja, né, a pandemia, ao próprio diabo, as nossas falhas que têm se escancarado neste tempo, que têm sido notadas neste tempo. Cabe a nós reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, buscar em Deus a correção para isso, para o nosso bem e para a luz, né, a luz daquilo que nós conhecemos que é a vontade de Deus. E possamos então andar e passar esse tempo conforme Deus também nos recomenda através da sua carta a Tito, lá no capítulo 2, os versos 11 a 13, diz lá: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo,
né? Outra versão diz: vivamos neste século, né? De maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha a recomendação que ele tem dado aqui para que nós vivamos esse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, esperando a volta, esperando o momento, né, da glorificação e glória do grande Deus e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. Por isso que é um tempo diferente o que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós sim precisamos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos comportamentos em relação à nossa família, sejam pais ou sejam filhos. Todos nós temos culpas e hoje Deus está propiciando esse tempo de reflexão para todos nós. E esse tempo é para que a gente possa se corrigir verdadeiramente. Primeira carta de João 9 está dizendo lá muito claro que nós devemos fazer nesse tempo constantemente, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É o nosso Deus que está oferecendo para a igreja um tempo diferente, um tempo em que nós precisamos reconsiderar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias atitudes, as nossas maneiras de nos tratarmos, as nossas maneiras de vivermos a realidade do reino de Deus dentro das nossas casas, como famílias que somos. E aí Tiago fala lá no capítulo 5, no verso 17: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. É interessante porque quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que nós precisamos praticar mais isso, confessar os nossos pecados uns aos outros. E é um sentido de reconhecer o meu erro aqui diante do meu irmão, do meu querido, do meu familiar, daquele que caminha lado a lado comigo. Então, confessar no sentido de eu reconheço que eu errei contra você, eu reconheço que eu falhei contra você, eu reconheço que eu te ofendi, que eu te magoei, e assim por diante. Confesse dessa forma, para que você seja curado da amargura e de tantas doenças que se instalam na vida daqueles que não buscam esse perdão, não buscam essa linha dentro dos seus lares, onde o amor precisa estar lado a lado com o perdão. Precisa andar na mesma direção, para que nós também não venhamos a virar estatísticas daquilo que tem sido a tristeza desse tempo, das separações e das famílias sendo aniquiladas. Então, meus queridos, este é um tempo de nós vivermos a realidade do reino de Deus entre nós de uma maneira diferenciada. Convide Jesus para ser o primeiro dentro da sua casa e as coisas começarão a mudar. Convide Jesus para ser o primeiro em todas as suas atitudes e as coisas vão mudar. Convide Jesus para estar ao teu lado todos os dias. Aliás, ele diz que sempre estará conosco todos os dias, mas muitas vezes, por conta da do nosso pecado, dos nossos erros, nós simplesmente afastamos Jesus do nosso lar. Dizemos: sai daqui, eu não quero você comigo agora. Tantas vezes nós fazemos isso, porque queremos viver do nosso jeito, sem considerar a vontade dele para as nossas vidas, para os nossos lares. Entende? Esse tempo é um tempo de grande reflexão. Deus tem nos oportunizado isso. Deus tem nos oportunizado através desse isolamento social, que nós possamos reencontrar valores perdidos dentro dos nossos próprios lares. Você entende? Faça isso. Procure reconstruir aquilo que foi desfeito um dia, quem sabe. Tantas famílias, tantos casais, debaixo do mesmo teto,
mas literalmente separados pelo pecado. É tempo de unir novamente, é tempo de juntar novamente, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para buscarmos em Deus as respostas e a solução para as nossas dores desse tempo. Amém?